tema deste dia: estratégias bíblicas para a vitória da família. Diga: eu recebo para minha família essas estratégias de Deus, que farão com que vençamos, superemos todas as adversidades. E o versículo tema está em Romanos, mais um pouquinho de agudo, por favor. Romanos 8:35. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, diz assim a palavra: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que esta palavra penetre os corações. Oramos a Deus. Senhor Jesus Cristo, como é precioso, Pai, podermos falar da Tua palavra, podermos conhecer aquilo que de mais precioso Tu deixastes para cada um dos Teus filhos. Ó Deus, obrigado por este momento, aonde esta palavra, como uma semente, está sendo lançada nos corações, para que possamos frutificar, a começar dentro da nossa casa, para que aonde estivermos, Senhor, sejamos uma árvore boa, cheia de frutos, aonde, Senhor, aqueles que são Teus filhos tenham o prazer de pegar este fruto e se alimentarem deste fruto. Assim é a palavra de Deus quando manifestada através do justo. Ela não retorna vazia, mas ela cumpre o papel fundamental e específico que Deus a outorgou. Que assim seja, Senhor, na vida de toda a igreja, não só presente, mas também naqueles que estarão assistindo através da internet. Assim, com fé, nós oramos e declaramos em nome de Jesus. E mais uma vez o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Químio Lins, muito obrigado. Amados irmãos, eleitos de Deus, selo deste apostolado, eu estou aqui neste dia, movido pelo Espírito Santo de Deus, para trazer a você e tratarmos algo que tem acontecido na vida de pelo menos 98% das pessoas, seja no nosso país ou fora do Brasil. Mas o fato é que aproximadamente 98% destas pessoas têm enfrentado grandes oposições e adversidades. É verdade ou não é? Todos nós passamos por oposições ou por adversidades, mas sabemos que em todo tempo surgem situações que tentam nos desestruturar, nos desequilibrar, tirar a nossa paz, fazer com que mexa com as nossas emoções. Em algumas posições, em alguns casos, esses ataques são tão fortes que alguns chegam a pensar por um instante: será que existe Deus? Ou será que Deus está realmente se importando comigo? São questionamentos que passam como flash na mente daqueles que vivem dramas existenciais e que não sabem como resolvê-los.
Mas estamos aqui neste dia com uma grande responsabilidade. Estamos aqui lidando com vidas, estamos lidando com pessoas que são preciosas para Deus, mas com a responsabilidade de mostrarmos o caminho certo, de orientarmos qual deve ser a estratégia correta para vermos o fim e para solucionarmos toda e qualquer adversidade. Então, amados, assim como vocês, nós também que subimos ao altar, lidamos com dificuldades e temos aprendido gradativamente a aplicar em nossas vidas princípios bíblicos. Não são estratégias humanas, mas são princípios bíblicos que vão gerar confiança e certeza da vitória. Mesmo que ainda não estejamos enxergando com os nossos olhos físicos, mas nós cremos por fé que Deus já está promovendo a mudança, Deus já está operando através dos seus sinais, prodígios e maravilhas, alterações no curso da nossa vida que vão cooperar para o nosso bem. Mas isto começa de forma espiritual. Isto começa quando nós trazemos à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Mas veja que sabemos que Deus está comprometido em nos dar sempre a vitória. Deus está comprometido com a sua causa. Deus está comprometido com a sua vida. Deus está comprometido com o seu bem. Porque se um filho de Deus está mal, o nome de Deus não é engrandecido e exaltado. Então, isto é o que nós temos que trazer à nossa memória constantemente. Sabe por quê? Porque o mundo não age desta forma. O mundo, quando enfrenta algo como uma grande perda, por exemplo, uma perda financeira, uma doença, ou qualquer outra adversidade, eles dão cabo da sua própria vida. Eles pensam em suicídio, e nós temos visto através dos noticiários o quanto tem aumentado o índice de suicídios à volta do mundo. Pessoas que não sabem administrar com os olhos de Deus situações e tomam cabo da sua própria vida, achando que aquilo é a solução. Mas para nós, e agora é para você, filho de Deus, enfrentar situações difíceis deve ser a visão antecipada de um grande testemunho. Eu vou repetir: passarmos ou enfrentarmos situações difíceis devem ser a visão antecipada de um grande testemunho que você vai dar, de algo que Deus vai manifestar na tua vida, para que o nome dele por você seja exaltado. Você crê nisto? É isso que Deus já está fazendo nesta manhã. Deus já está operando. Mas veja, meu amado e minha amada, que durante este processo, entre o começo do problema e o início da bênção, da manifestação da solução, existe um interregno, existe um meio. E nós temos que saber lidar com este momento que vai do início até o fim. Então eu quero compartilhar com vocês da onde surgem as adversidades, porque você vai poder perceber que muitas das adversidades, elas começam por falta de sabedoria. E se você pode evitar passar por frustrações, é bom.
Nós aqui não estamos buscando problema, nós estamos aqui buscando solução. E se faz parte da solução eu ter sabedoria para não botar o meu pé no laço, eu quero aprender. Então veja que as adversidades, as grandes adversidades, elas podem surgir como consequência de atitudes que nós tomamos de forma impensada, precipitada ou errada. Então, em nossa jornada da vida, nós temos visto muitos padecerem por não estarem alinhados com a palavra de Deus. E por isso, tomaram decisões erradas. E nós sabemos que neste mundo natural existe uma lei, existe uma regra que Deus determinou. E você pode acompanhar em Gálatas 6, 7 e 8. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, aquilo que eu fizer, aquilo que eu buscar como princípio para a minha vida e praticar, isto também ceifará. Ceifará significa colher. Ou seja, aquilo que eu lanço para o universo lança para mim. Volta. É como um bumerangue. Se eu quero receber coisas boas, este é o princípio, eu vou semear coisas boas. Agora, se eu tomar decisões equivocadas, eu vou sofrer as consequências. Porque diz o próximo versículo: o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, as consequências das nossas atitudes é que vão determinar aquilo que iremos receber. Mas e quando há o arrependimento? E quando há o aprendizado? Quando a pessoa errou, mas ela reconhece que errou e busca o caminho certo, há também o direito de renovação, de acerto, de perdão, há transformação. E Deus está sempre pronto a se manifestar em favor daqueles que reconhecem o erro, confessam e deixam, para que alcancem a misericórdia. Então Deus sempre nos dá a chance de nós recomeçarmos, a não ser que a pessoa insista em continuar errando. Ou seja, esta pessoa está assumindo o seu próprio erro, e depois não adianta falar, não adianta murmurar, não adianta falar que Deus desamparou, que Deus se esqueceu, porque na verdade nós somos resultado daquilo que fazemos. Então, como um exemplo bem clássico que nós conhecemos, foi o que aconteceu com Jonas. Deus havia dado uma ordem a Jonas para que ele fosse para onde? Nínive. Ele deveria ir para lá, mas ele contrariou aquilo que Deus havia determinado como princípio para a vida dele. E quantos de nós, por não querermos nos sujeitar à vontade de Deus e à palavra dele, passamos a traçar os nossos próprios caminhos. Só que quando chega lá na frente, é que nós acabamos estando da mesma forma que Jonas esteve, dentro da barriga do peixe. E aí é dolorido, aí é sofrido, aí é angústia. Este processo desta atitude de rebeldia até o momento do arrependimento e o resgate é um processo doloroso e que muitas vezes, para muitos, não tem volta. Quantas pessoas já não estão mais entre nós porque foram orientadas por Deus, mas decidiram trilhar o seu próprio caminho.
Então você está aqui neste dia para aprender estratégias para livrar da sua vida estes tipos de adversidades. Outro caso conhecido na Bíblia, clássico, é o caso de Davi. Davi pecou e, por consequência, o que aconteceu com ele? Perdeu o seu filho, seu primeiro filho, e depois Absalão também morreu. Olha quanto mal acarretou uma atitude de desobediência. Deus quer isso para a nossa vida? Não. Por isso você está sendo educado neste dia a fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, para que você possa desfrutar de uma vida plena, de paz principalmente, que é o que mais carece em nossa sociedade. Veja então o que diz Provérbios 28:18. Diz assim: o que anda em integridade será o quê? Salvo. Então só o íntegro que anda na integridade é que será salvo. Mas o perverso em seus caminhos cairá o quê? Logo. Diz mais: o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão. Ou seja, aquele que trabalha, aquele que se esforça, aquele que faz a sua parte, terá fartura. Aquele que obedece os princípios de Deus, verá a manifestação de Deus. Mas veja o que acontece com o contrário: mas o que se ajunta com os vadios se fartará de quê? Pobreza. No versículo 20, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Está aí, uma casa de 8 milhões, para quem quiser comprar, né? E que pertenceu a alguém que achou que fosse fácil fazer o que quisesse fazer nesta terra, porque Deus não existe e ele estaria impune. Não, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Serve para todos. Por isso não podemos brincar. Não podemos brincar, estar nesta borderline, nesta linha de borda entre Deus e o diabo, entre as coisas de Deus e as coisas do inferno. Não, nós temos que estar apoiados na palavra de Deus. Não temos parte com o mundo. Queremos viver a vida eterna, e foi para isso que nós fomos chamados, para testemunharmos da glória de Deus na nossa vida. E nós testemunhamos através das nossas atitudes. Então este é o primeiro ponto. O segundo: muitas vezes as adversidades surgem por provações, que aparentemente podem parecer grandes adversidades, mas são provações, mas são situações que nos levarão a termos o quê? O perfil que Deus deseja. É diferente ser lapidado por Deus para alcançar um patamar que Ele quer nos colocar. Você acha que o processo que veio desde o momento em que eu comecei a congregar na igreja até estar aqui em cima foi assim, num toque de mágica? Não, eu sofri muito. Eu não sofri com os irmãos, sofri o processo de amadurecimento, porque eu sabia da responsabilidade que era estar sobre este altar. Mas Deus trabalhou o meu caráter, Deus trabalhou a minha vida. Muitas vezes eu chorei: Senhor, afasta de mim este cálice. Olha, lembrei de Jesus quando estava lá no Getsemane. Muitas vezes eu falei: Senhor, mas é isto mesmo que tu queres para mim? Eu me acho tão incapaz. Mas Deus falou: mas é para você saber que a tua capacidade não está em você, está em mim. E Deus foi lapidando, e Deus foi trabalhando na vida de cada um. Deus age. Aquilo parecia uma provação, eu estava sendo provado, assim como o ouro é provado no fogo. Mas as provações servem para nos tornar mais puros, mais sensíveis à voz de Deus. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida.
Veja o que diz Tiago 1:2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Quando você passa por uma provação, você passa a ser perseverante, você passa a se dedicar mais. Se eu li a palavra, hoje leio muito mais. Se eu pesquisava, agora eu pesquiso muito mais. E ele diz: ora, a esperança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Eu me sinto feliz por saber que eu passei por esta trajetória, porque aquilo que hoje eu posso ser é fruto daquilo que Deus lapidou na minha vida. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, amados, essas situações, ela tem que nos tornar pessoas muito melhores e mais fiéis também a Deus. Veja o que diz Lucas 8,13, diz que a semente que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Então o que acontece? Creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Quantos, no momento em que está tudo pegando fogo, a pessoa é fervorosa: não vou sair da igreja enquanto não conseguir, enquanto não conquistar, enquanto não alcançar. Mas desde o momento que Deus abriu as janelas dos céus, derramou o favor sobre a vida daquela pessoa, ela se esquece que Deus existe, ela vira as costas para Deus. Não, eu não preciso mais de Deus, eu já consegui, eu já conquistei aquilo que eu queria. Grande engano. Tudo aquilo que nós somos, nada nos pertence, nós não conquistamos nada, nós fomos conquistados. Tudo aquilo que possuímos, Deus é quem conquistou para nós, e mais, somos propriedade dele, não nos pertencemos. Então era justamente isto que estava acontecendo. Por isso nós temos que aprofundar a nossa intimidade com Deus, a nossa vida espiritual com Deus não pode ser superficial. Porque quando nós perseveramos nas provações, é sinal que a nossa fé foi confirmada, e isso nos torna, sabe o quê? Cristãos maduros espiritualmente. 1 de Pedro 1,5 em diante diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação e preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glórias e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que perceber que todas as vezes que passamos por uma provação, é Deus que está nos preparando para algo melhor. É Deus trabalhando o nosso caráter, a nossa intimidade, aquilo que coach algum pode fazer, aquilo que ninguém pode fazer. Deus está trabalhando, e Deus trabalha de forma singular com cada um de nós. Não adianta que Ele não vai trabalhar comigo da mesma forma que trabalhou com você, ou está trabalhando, mas Ele tem esta peculiaridade: Deus trabalha de pessoa por pessoa, cada um em singular. Olha que Deus maravilhoso nós servimos. E isto para quê? Para que possamos nos tornar pessoas melhores. Gênesis 50:20 mostra isso. Vós na verdade intentastes o mal contra mim,
porém Deus o tornou em bem, para fazer com que vedes agora, que conserve muita gente em vida. Quiseram jogar José num poço, venderam como escravo para o Egito, achando o quê? Que estavam fazendo mal, mas aquilo fazia parte de um plano perfeito de Deus. Deus sabia que lá na frente ele seria usado para, através da sabedoria que Deus deu a ele, não só o povo judeu, mas toda a terra recebesse alimento, porque só o povo egípcio tinha o conhecimento científico para armazenar sementes durante tantos anos. Então veja que tudo o que Deus faz é perfeito, nada foge do controle. Mas aquele era o processo na vida de José, que ele precisava ser lapidado, assim como nós, no processo de Deus, estamos sendo talhados, lapidados, para um bom aproveitamento de Deus. O terceiro ponto pode surgir quando o inimigo levanta adversidade contra as nossas vidas. Ele não pode te tocar, não, mas pode manipular pessoas que são filhos dele, para gerar situações que venham aqui a nos derrubar, a tirar a nossa paz, a tentar nos destruir. São chamados dardos do inimigo, sofismas, altivezes. E a Bíblia nos mostra que o inimigo, ele anda sempre ao derredor. Para quê? Para gerar situações que tentem tirar a nossa confiança, que tentem nos desestabilizar. Veja o que Pedro diz em 1 de Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O cristão não pode estar desatento. O cristão não pode estar desatento. Ou seja, porque tem Rock in Rio, eu vou para o Rock in Rio. Qual é o problema? Eu só vou ver um cantor. Não. Não podemos estar desatentos. Ele está dizendo, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, sabe o que ele fez? Ele anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. E diz, resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Então a nossa postura é mantermos firmes, é orarmos, é intercedermos. Pedro está afirmando isso, que todos estão sujeitos às mesmas situações difíceis. O sol nasce para todos, amados. Assim como a chuva também cai para todos. Mas a diferença é como nós estamos edificados, se é sobre a rocha, que é a palavra, ou sobre a areia, sobre o mundão. Temos que estar alicerçados sobre a rocha. Então, mas hoje eu quero lhe incentivar e lhe motivar a que, independente da circunstância que você esteja enfrentando, de qualquer natureza ou espécie, você resista firmemente na fé. Você resista firmemente na fé. Deuteronômio 28, 7 vai te tornar mais convicto disso. Diz que o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Olha, se ele vier por um caminho contra a tua vida, por 7 caminhos fugirão da tua presença. Fugirão da tua presença. O inimigo não vai resistir ao poder de Deus que está na tua vida. Por isso, resistir firme na fé é não deixar que a adversidade abale a nossa confiança em tudo aquilo que nós desejamos que seja solucionado. Se Deus determinou a sua vitória, olha, não existe força, não existe bomba atômica que vai mudar isto. Na sua mente tem que estar esta certeza,
a certeza daquilo que Cristo fez e fará por você. E o teu pensamento tem que estar acompanhado de uma confissão também vitoriosa. 2 de Coríntios 10, versículo 4 e 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E diz mais: levando cativo, preso, todo pensamento à obediência de quem? De Cristo, a obediência do Senhor. Então eu posso afirmar por vivência própria, amados, que há momentos que na nossa visão natural e limitada, parece que não vai haver solução, parece que não vai haver saída, parece que está tudo contrário àquilo que Deus diz a nosso respeito. Mas é justamente neste momento que nós estamos vivendo que Deus mostra que Ele está no controle total. Por isso, amados, você faz parte de um povo chamado para reinar em vida. Você precisa então confirmar esta certeza através de atitudes sábias, se utilizando de uma arma espiritual chamada oração, para que você possa mover o coração de Deus em teu favor. Então aquilo que eu creio, eu tenho que expressar verbalmente e fisicamente. Nós buscamos na Bíblia, e eu vou compartilhar com a igreja neste momento, alguém que tivesse enfrentado também uma grande adversidade, que servisse de exemplo, de modelo para as nossas vidas, que estivesse vivendo algo que talvez fosse difícil de nós mensurarmos, de nós calcularmos, mas que estivesse também usando estratégias corretas, atitudes certas diante de Deus, tanto para gerenciar os momentos de tensão, como também para saber enfrentar diretamente este problema. Então vamos à segunda parte desta mensagem. A primeira, nós aprendemos e visualizamos da onde surgem as adversidades. E agora nós vamos ver quais são as estratégias que Deus deu a cada um de nós para que possamos vencer essas adversidades. Então vamos a uma passagem que fala sobre a vida de um homem este que foi igual a nós na carne. Era uma pessoa que tinha emoções, sentimentos, mas tinha dentro de si uma coragem e uma certeza em Deus poderosa. E é justamente este modelo e esta referência que eu quero que você tenha como exemplo para a sua vida diária, para que você possa enfrentar os problemas, vencer os problemas, não simplesmente sozinho, mas com toda a sua família. Vamos à palavra que está em 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Esta foi uma grande história de desigualdade. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Estaremos então vendo a vida deste grande homem de Deus, este rei. No versículo 2 diz: então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então imaginem agora, amados de Deus,
3 grandes e poderosos exércitos, e diga-se de passagem, eram os exércitos mais poderosos daquela época. Portanto, era um quadro tenebroso, amedrontador, desproporcional, humanamente impossível de ser vencido, ou seja, uma grande adversidade que havia se instalado contra o povo de Israel, que era liderado por este rei, Josafá. Então, amados, é claro que só nós sabemos quão grandes são as nossas adversidades, os problemas que nós enfrentamos, as situações que se levantam e afetam direta ou indiretamente a nossa vida. Cada um é que sabe, e cada um tem uma reação, assim como Josafá também teve uma reação. E veja qual foi a reação que Josafá teve. Diz no versículo 3: então Josafá teve medo. Mas ficou por aí? Terminou o versículo? Não. Diz que ele teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então Josafá, ele era um homem de carne, e por isso a sua primeira reação natural, a reação da sua carne, foi de ter medo. Mas uma coisa é você ter medo, outra coisa é você permanecer com medo. Há uma diferença muito grande, porque quando você tem medo, você reconhece a sua fraqueza e busca em Deus a sua força, o seu sustento, a sua coragem. E foi justamente isto que ele fez. Deus não nos condena por este instante de medo, porque Ele conhece a nossa estrutura. Mas veja, o medo não pode nos dominar. Diga, o medo não pode me dominar. Porque veja, a reação logo após foi uma reação o quê? Espiritual. Primeiramente ele teve uma reação natural, carnal, é sentir medo, mas logo após isto, ele reconheceu que Deus era a sua força, e ele fez o quê? Ele orou. Então vamos à primeira estratégia. A oração é a nossa estratégia para buscarmos em Deus o quê? A direção e a solução para todas as adversidades. É a oração. Porque quando oramos, mostramos a Deus a nossa o quê? Dependência. E automaticamente a nossa submissão à vontade dEle. Então veja o que diz no versículo seguinte. Versículo 5 diz: põe-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu quem dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Está vendo a convicção? Estava amedrontado e de repente a confissão dele começou a mudar, começou a mostrar que ele cria no Deus Todo-Poderoso. No próximo versículo diz: porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ah, nosso Deus, acaso não exultarás tu o teu julgamento contra eles? Agora vê o reconhecimento, porque em nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém
Entretanto, os nossos olhos estão postos em ti. Esta é a diferença. É quando você coloca os teus olhos postos no Senhor. Não interessa ser bala perdida, não interessa ser câncer, não interessa ser desemprego, não interessa se é um processo na justiça. Quando os teus olhos estão postos em Deus, aí é que Deus começa a agir. Então diz no versículo 13: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Veja que lindo, amados. Ao invés de cada um fugir para um lado, eles se reuniram, porque eles sabiam que casa dividida não subsiste, reino dividido não subsiste. Aonde existir divisão, é onde o diabo, Satanás, vai botar as patas dele, para destruir. Mas eles reconheceram, naquele momento era Deus agir em favor deles, e toda a congregação. E na nossa casa, é o marido orando na sala, a mulher no quarto, os filhos no banheiro. Não, são todos juntos num só propósito. Então nesta oração nós vemos pontos importantíssimos. Havia unidade na intercessão, o reconhecimento da fragilidade humana, e ao mesmo tempo a confiança que eles tinham em Deus. Há momentos em que temos que reconhecer: eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos têm que estar postos em Deus. Não é no adversário, não é no inimigo, é naquele que é teu aliado, é naquele que está com você. 2 Coríntios 3,4 diz: e é por intermédio de Cristo que temos total confiança em Deus, e não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, a tua suficiência vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Então os nossos olhos têm que estar aonde? No Senhor, no Deus da promessa, no Deus da cura, no Deus da abundância, no Deus do crescimento, no Deus da paz dentro dos lares, no Deus que restaura a nossa vida emocional, o Deus que nos dá livramento, o Deus que nos dá total proteção. É nele que tem que estar os nossos olhos. Então busque tudo aquilo que você sonha e deseja, renovando as suas forças nele, através da sua oração, da sua confissão de fé. O Senhor te conduzirá no centro da sua vontade. A melhor coisa que tem é você estar no centro da vontade de Deus. Então essa é a primeira estratégia, oração. A segunda é focalize Deus, focalize aquele que é o autor e consumador da sua fé, aquele que prometeu tantas coisas maravilhosas que iriam se cumprir na nossa vida. Então diz, Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para quem? O autor e consumador da nossa fé. Eu sei que é difícil, eu sei que para muitos é muito difícil, porque uma coisa é tudo estar bem à nossa volta, outra coisa é quando você recebe um laudo de um médico, uma sentença de morte, e você tem que manter esta mesma fé, esta mesma força, esta mesma certeza. Mas a minha pergunta é: o que você tem a perder? Se você não crer em Deus, você abre mão daquilo que é seu direito. Agora, se você crer, se você confiar, você tem 100% de chances de ver o sobrenatural deste exército que se levantou contra a tua vida
cair por terra, ser desbaratado na tua frente. E é isso que Deus está fazendo. Então, veja que o que aconteceu por causa desta atitude de Josafá e da congregação, a postura que eles tomaram, decidiram o rumo da história da vida deles. Em 2 de Crônicas 20:14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor. Quando você clama a esse Deus, quando você clama em concordância, em aliança com a tua família ou com a congregação, o Espírito Santo de Deus fala. O Espírito Santo de Deus fala, e Ele está falando neste dia. E diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanaías, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém. Deus está falando com esta assembleia, Deus está falando com esta congregação neste dia. Aquilo que Deus está falando através da sua palavra vai acontecer. O Ramaquesiliana, o Ramachiliana Siriana. E ele diz: e dais ouvidos todos vós, ó Judá e moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Deus está falando a tua vida agora: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Oh, Ramaquereci. Oh, Jesus Cristo, tu estás respondendo, Senhor, a muitas súplicas neste dia, Pai. E ele continua: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vedes o salvamento que o Senhor vosso Deus dará, ó Judá e Jerusalém. Por isso não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus é com você, amado, Deus é conosco, creia nisso. Quando nós buscamos em Deus a solução, Ele fala, Ele move situações, Ele dá provisão, para que o seu povo vença. Não é para que você seja envergonhado, mas é para que você vença. Então, amados, Deus não havia mandado que Josafá e seu exército não fizessem nada em relação àquela situação. Ele não falou para eles ficarem inertes, paralisados pelo medo, não. Ele disse: vocês vão descer contra eles, vocês vão encarar de frente a esta situação, vocês não vão se acovardar, vocês vão tomar posição de guerreiros, mas com uma diferença: vocês não vão ser feridos. O inimigo não vai tocar num fio de cabelo teu, porque eu é quem vou te dar a vitória. Sou eu quem vou confrontar o teu inimigo. E veja o que aconteceu no versículo 18. Diz que então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E veja a concordância, a aliança, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Oh, Jesus Cristo. Amados, quando a igreja está unida em um só propósito, Deus se move, Deus se manifesta.
Deus age contra os desígnios de Satanás, eles são frustrados. Quando a igreja é temente e unida. Então, amados, a nossa postura tem que ser de adoradores a Deus, pois a adoração é uma arma poderosa. Deus, Ele ama receber a nossa adoração, Deus ama receber o nosso louvor, mas o engraçado é que muitos não sabem disso, ou abrem mão desta grande arma. Mas você está aqui sendo treinado, você está sendo aqui preparado para que você vença, para que você conquiste, para que você tome posse daquilo que Deus prometeu à tua vida. Então não pare de adorar ao Senhor, não pare de exaltar ao Senhor. Outra estratégia de Deus para a tua vida: creia que Deus instituiu o altar para orientar você a que você sirva e siga a estas orientações. Veja o que diz no versículo 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Sempre que o povo de Deus dá ouvidos à voz, ao apelo do Senhor através dos profetas, Deus responde, Deus se manifesta, Deus age. E você precisa crer de todo o coração que Deus usa este altar, que Deus flui a sua palavra e a intenção do seu coração através dos profetas, para que você veja aquilo que Deus tem para a sua vida. Então Deus instrui você neste dia a crer somente em Deus. Não deixe de congregar, faça o máximo para que você esteja em todos os cultos. Não dê desculpas, porque se você fizer isto, você não tem como não prosperar. Não tem como o inimigo tentar contra a sua vida. Você está blindado, você está maduro espiritualmente, você está fortalecido. Então, dê crédito a este altar. Pratique aquilo que você aprende deste altar, porque este altar é voz profética para a sua vida. Quarto e último ponto, estratégia de Deus: faça a sua parte, aceite conselhos sábios e tome atitudes sábias também. Em 2 de Crônicas 20, 21 diz: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Creia, as misericórdias do Senhor duram para sempre na tua vida. Então, apesar de Josafá ser um rei experiente, ele se aconselhou com o povo. Ele demonstrou uma das maiores virtudes de um ser humano, que é ter humildade. Então, quando nós temos dúvida em relação a algum assunto, devemos pedir conselhos a pessoas capacitadas por Deus, para nos dar a orientação certa. Você precisa buscar sabedoria em homens de Deus. E aqui neste ministério você tem líderes, homens e mulheres de Deus, para te dar orientação certa, para que você seja guiado para o caminho certo. Não despreze isto. Aquilo que Deus falar ao teu coração através do profeta, você faça, obedeça, porque é voz de Deus para a tua vida. Mas vamos ao final desta história. No versículo 22 diz que, tendo eles começado a cantar,
ia dar louvores, pois o Senhor foi Deus, é Ele quem está agindo agora em teu favor. Pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os montes de Seir, que vieram contra Judá, e foram o que? Desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Deus confunde, e você não vai precisar fazer absolutamente nada na carne tu não vai precisar fazer nada, a tua arma é espiritual, a tua arma é a tua trombeta, a tua arma é a tua confissão, a tua arma está aqui, aquilo que você fala, do que está cheio o teu coração, e Deus age, e Deus continuou agindo, dizendo, tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Todos aqueles que se levantarem contra a tua vida, vão cair por terra, não vai sobreviver um sequer, para contar a história, ou para ser rescindente na tua vida. Creia que Deus estará agindo, e vai eliminar todos da tua frente. No versículo 25 diz, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até ao dia de hoje. Creia que não restará nenhum resquício da situação que estava tentando te intimidar, e mais, você ainda sairá por cima, sendo exaltado e com os despojos. É dupla honra na tua vida. No versículo 29 e 30, eu termino dizendo, veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá, o teu reino, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a tua rua, o teu município, o teu bairro, a tua cidade, o teu estado, o teu país, aonde você estiver, terá paz, porque Deus é quem dará repouso todos os teus dias, todos os teus dias, para onde você estiver. Por isso, amado, todos irão ouvir o seu testemunho, de que Deus peleja por você. Se você é fiel a Deus, se você é um homem, uma mulher comprometido, com compromisso com este Deus, se você é este homem que segue o altar, esta mulher que não abre mão da sua oração, para buscar orientação e direção de Deus, creia que Deus é fiel e te dará a vitória. Por isso, receba de Deus o repouso para todos os lados da tua vida. Mantenha firme esta confissão. Não permita que o medo, não permita que a intimidação te impeça de vislumbrar aquilo que é a vitória de Deus para a tua vida. Porque todos nós, por vezes,
somos tentados, é verdade. Todos nós por vezes somos perseguidos, é verdade. Todos nós por vezes somos injustiçados, é verdade. Mas quando nós colocamos a nossa esperança e a nossa confiança em Deus, nós vemos o sobrenatural de Deus agindo em nosso favor. Vamos perseverar até o fim, vamos receber o galardão como recompensa de Deus, sim. Creia que Deus te trouxe aqui neste dia, creia que Deus preparou esta ambiência para você neste dia, renovar a sua fé e a sua esperança, na certeza de que a vitória já chegou. O Senhor manda você tomar posição, o Senhor te manda tomar posição e usar a armadura espiritual para esta guerra, contra tudo aquilo que se opôs a você, tudo aquilo que te impediu até o dia de hoje de ver a manifestação da sua glória em sua vida. Sejam crises financeiras, sejam crises familiares, Deus está falando com alguém neste dia, sejam vícios, sejam atitudes equivocadas, prostituição, seja depressão, insônia, seja espíritos atormentadores que têm atormentado pessoas, seja doença, seja sequelas, forças opressoras, seja esfriamento na vida espiritual, seja tentações, não importa quantos exércitos se levantaram contra a sua vida, não importa. O que importa é que Deus determinou neste dia a sua vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria de interceder por você. Eu sei que muitos talvez digam: bispo, esta palavra falou meu coração e a resposta de Deus para a minha vida. Mas talvez Deus esteja falando também com alguém que está vivendo este drama, uma situação incontrolável, uma situação desesperadora, aonde você já utilizou de todas as armas e estratégias humanas e não conseguiu solucionar. Deus quer falar com você. Deus pede que eu ore por você. Nós vamos fazer seguindo a visão profética deste altar, porque Deus prometeu que neste altar fluiria rios de água vivas. Deus prometeu que neste mês de setembro Ele utilizaria o altar para fazer confirmar tudo aquilo que Ele profetizasse através daqui, deste santuário. E eu quero saber qual é aquela pessoa que precisa desta oração. Vem aqui na frente. Eu vou pedir para que os bispos, os pastores formem aqui rapidamente uma fila, um cinturão, e nós estaremos determinando que os exércitos que se levantaram contra a tua vida já caíram por terra neste dia, e que aquilo que disseram contra você, dizendo que não tem jeito, Deus desmente toda mentira contra a tua vida, e Ele manda dizer a você que a tua vida é o vale de bênção, a tua vida é o vale de bênção, a tua casa é o vale de bênção. É lá onde Deus vai destruir todos os exércitos que se levantaram e vai distribuir os despojos. Creia, em nome de Jesus. Vamos profetizar, vamos declarar: é o momento da tua bênção neste dia, é o dia da tua mudança. Chega de sofrimento, chega de transtorno. Não é isto que Deus quer para você. Ele tem o melhor.
e Ele está fazendo o melhor neste dia, em nome de Jesus. Seus planos não podem ser frustrados. Deus do impossível. Santo, santo é o Senhor. Aquilo que parecia derrota, aquilo que parecia vencido, aquilo que o inimigo queria decretar como o vale da maldição, o Senhor Jesus Cristo transformou em vale de bênção, vale de bênção, vale de bênção, transformação, despojos. Deus fez, Deus operou na tua vida neste dia. Oh Jesus Cristo, com as mãos levantadas aos céus, nós te damos graças. Nós te bendizemos, Pai, por tão grande manifestação. Tu havias revelado, Senhor, ao nosso coração de que este dia o Senhor traria aqueles que verdadeiramente precisavam de receber o seu milagre. E aqui todos estão saindo, Pai. Estão saindo com o milagre, com os despojos, com a vitória. Chegaram aqui desenganados, chegaram aqui, Senhor, amedrontados, os seus corações enfraquecidos, mas estão saindo daqui, olhando do alto para baixo, e vendo, Senhor, os nossos inimigos, todos eles destruídos, e os despojos, e os milagres, e as bênçãos se manifestando. Assim nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, é debaixo deste grande mover, é debaixo, Senhor, deste grande mover que nós nos despedimos nesta manhã. Ó, nós declaramos, Senhor, Deus, que possamos ver diariamente ao longo da nossa vida, não é só para hoje, a Tua palavra prometeu para ao longo da nossa vida, da nossa existência, todos os dias da nossa vida, nós viveremos e reinaremos em paz, porque é Deus quem nos gera paz, é Deus quem está gerando paz na nossa vida. E é assim que nós vamos ao nosso lar, é assim que nós nos despedimos nesta manhã, Pai, vivendo, crendo, obedecendo às estratégias de Deus para a vitória da nossa família. E que a Tua graça, a Tua paz, a misericórdia, as doces consolações do Espírito se manifestem hoje e eternamente, em nome de Jesus. Vá em paz, vá feliz. Deus agiu em teu favor,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abrace o seu irmão. Abrace o seu irmão com fé. E diga: a nossa vida é este vale de bênção. Deus agiu em nosso favor. Deus operou em nosso favor.